Graça e paz, gostaria de pedir que se inscrevesse em nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos no canal. Conheça também o nosso Facebook e Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Nessa escola bíblica dominical estudaremos sobre sofrimento. Nós ficaremos presos em dois objetivos, que é por que sofremos e qual o objetivo do nosso sofrimento. Sofrimento, o significado é ato ou efeito de sofrer, dor física, dor moral, mágoa, tristeza, infelicidade. Nós vamos ficar preso no texto de Jó, capítulo 1, do versículo 13 ao 23, e vamos tentar falar um pouquinho sobre esse sofrimento. Não ficaremos muito presos no texto de Jó. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o sofrimento na vida do homem e da mulher de Deus. É Jó capítulo 1, versículo 13 e 23. A palavra de Deus fala assim: certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em três grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um vento forte do deserto, atingiu os quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. E orou: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor. Amém, irmãos? O tema dessa mensagem é: por que sofremos e ficaremos presos, como disse no início, em dois objetivos: por que sofremos e qual o objetivo do nosso sofrimento. E é uma pergunta que não cala ao meio dos cristãos. Por que o homem e a mulher de Deus, eles sofrem? Né? E o primeiro tópico que a gente vai falar um pouquinho, a gente vai analisar, como eu falei, a gente não vai ficar preso no capítulo de Jó. Nós vamos navegar um pouquinho dentro da Bíblia, para a gente entender mais um pouco o porquê desse sofrimento, né? E a pergunta é: por que sofremos? E o primeiro tópico é: sofremos porque somos pecadores. Gênesis capítulo 1, versículo 31, Deus ele termina toda a sua criação, e ele vai olhar para a sua criação agora, e ele vai dizer que tudo era muito bom. Ou seja, no princípio foi diferente, porque no princípio não havia sofrimento, não havia dor, mas se a gente começar a navegar dentro da Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, a gente vai ver que algo aconteceu, e esse algo que aconteceu mudou totalmente a nossa história, porque agora
a Bíblia vai falar que a serpente, ela vai enganar a mulher, e da mesma forma a mulher engana seu marido, e ela agora, eles vão comer do fruto que Deus proibiu de comer, e agora o pecado ele vai entrar na vida do homem e da mulher. Romanos capítulo 3, 23, fala assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, com a entrada do pecado no mundo, o homem que tinha uma comunhão com Deus, a Bíblia fala que Deus descia toda tarde, na viração da tarde, para conversar com o homem, para conversar com a mulher. Agora eles perdem essa comunhão com Deus, porque o pecado agora passou a reinar na vida do ser humano. Romanos 6, 23 fala assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, depois que o homem peca, o homem agora passa a ter uma morte que não era, vamos dizer assim, que não era da vontade de Deus, porque o homem agora passa a ser pecador, e quando nós somos pecadores, nós estamos sujeitos à morte, morte física, morte espiritual e a morte eterna. 3 tipos de mortes que elas passam a reinar na vida do pecador. Só que em Romanos vai falar que, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, quando nós temos essa união com Jesus, e a gente precisa entender que quando Jesus ele vem para nos resgatar do pecado, ou seja, para nos livrar de toda aquela condenação que existia sobre nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter essa união com Jesus. Nós precisamos aceitar Jesus como Salvador da nossa vida, porque sem essa união com Jesus, o homem caminha a passos largos para a perdição. Quando temos união com Cristo, podemos sofrer e passar por várias tribulações, como Jó passou. Mas temos certeza da nossa vida eterna, porque Jesus, o sangue de Jesus, ele cobre todo esse pecado. A Bíblia, ela é bem fácil da gente entender, porque que Jesus pisou nessa terra. Né? E a Bíblia vai falar porque Jesus pisou nessa terra. Porque se ele não tivesse pisado, meu irmão, nós estaríamos sujeitos à perdição. O outro tópico que nós vamos falar é: sofremos porque vivemos num mundo onde o pecado impera. Todo ser humano, quando ele nasce, ele já é inserido nessa sociedade onde o pecado reina. Por isso que nós estamos destinados à perdição, porque o homem, ele não busca a Deus, o homem nunca foi a vontade do homem de buscar a Deus. Se a gente começar a analisar toda, de Gênesis a Apocalipse, o homem nunca buscou a Deus, sempre foi Deus que buscou o homem. Deus buscou Noé, Deus buscou Abraão, Deus sempre buscou essa aliança com o homem. Alguns, de certa forma, aceitaram essa aliança e outros não. 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está embaixo do poder do maligno. Ou seja, o maligno, o nosso adversário, ele tem autoridade sobre esse mundo, ele tem poder sobre esse mundo, sobre as pessoas que não estão, que não têm essa união com Jesus. Todas as pessoas que não têm união com Jesus, elas estão embaixo do poder do nosso adversário. Mas isso não significa que o nosso adversário tem poder absoluto, de forma nenhuma. Tem alguns autores que vão falar que o diabo, ou o nosso adversário, ele é um cão na coleira de Deus. Ele só faz algo se Deus permitir. Deus solta a corrente e ele caminha até onde que Deus
permite. E a gente vai ver que isso é verdade quando a gente começa a olhar o livro de Jó. O livro de Jó, ele vai falar que no dia que os filhos de Deus tiveram uma reunião com Deus, quem estava lá na reunião? Satanás. Satanás estava ali na reunião. Mas ele começa a falar algumas coisas, Deus pergunta para ele se ele conhece a Jó, e ele vai falar algumas coisas sobre Jó, né, que Jó foi cercado por Deus, e Deus, ele dá tudo para Jó. Mas Deus faz vai falar algo com ele, que ele pode tocar em todas as coisas de Jó, todos os bens de Jó, menos na vida de Jó. Ou seja, ele é limitado por Deus. Ele só vai fazer aquilo que Deus permite. Ele não tem o poder como muitas igrejas pregam, ao invés de pregar o amor de Jesus, ao invés de pregar o evangelho de Jesus Cristo, muitas igrejas colocam Satanás como lado a lado com Jesus Cristo, mas nunca foi dessa forma, irmão. Nunca foi. Deus, ele é soberano, Jesus é soberano, Satanás é limitado, ele não tem todo esse poder. Gênesis capítulo 6, 5, e a gente vai ver que lá em Gênesis capítulo 6, 5, Deus vai falar que a maldade do homem era muito grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má, porque todos os homens daquela época já foram inseridos numa sociedade pecaminosa, e por não buscar a Deus, por não buscar ao Senhor, eles continuaram a praticar todo tipo de pecado, todo tipo de idolatria, e Deus olhou para a terra, sondou o coração de cada um, e não era só que eles praticavam, mas a imaginação do coração deles era para maldade, era para cometer o mal. E isso, Deus não se agradou. E aí a gente vai ver o quê? Que Deus vai chamar Noé, olhar para Noé e falar que Noé era o único justo que existia, e ali Deus vai pedir para que Noé faça a arca. E aí os homens naquela época vão todos padecer. Somente a família de Noé, junto com Noé, que se salvaram. Porque nós, quando somos inseridos nessa sociedade pecaminosa, hoje nós temos a liberdade, ou nós temos a condição de mudar o nosso quadro. Nós podemos até pecar, mas a Bíblia fala em 1 João, que Jesus, ele é o nosso advogado, que quando nós confessamos os nossos pecados, ele nos perdoa. Essa é a diferença. Quando nós estamos com essa aliança com Jesus Cristo, nós pecamos, nós somos pecadores, mas quando nós nos arrependemos, ele nos perdoa. Então, irmãos, nós precisamos, todas as vezes que pecarmos, pedir perdão para Jesus, pedir perdão para Deus, porque ele é misericordioso, ele está sempre aguardando esse momento do arrependimento para nos perdoar. Se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós estaríamos destinados à perdição, todos nós. Mas Deus, ele foi misericordioso, porque ele permitiu que o Filho dele viesse em carne para que padecesse por nossos pecados. E hoje nós temos essa chance, essa oportunidade de reconhecer ele como Salvador das nossas vidas. Se você que está me ouvindo, durante essa pregação, durante esse estudo, talvez você tenha cometido pecados, tem achado que não tem mais jeito para os seus problemas, eu quero falar que tem jeito para o seu problema, com certeza tem jeito. Você precisa reconhecer Jesus como Salvador da sua vida, e a Bíblia fala que ele é fiel e justo para nos perdoar. Hoje você tem oportunidade. O terceiro tópico que a gente vai abordar nessa escola bíblica sofremos devido a decisões erradas que tomamos.
quando tomamos decisões erradas, nós estamos sujeitos também a sofrer. Sempre que tomamos decisões erradas. Lá em 2 Samuel, vamos ler 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, a história de Davi, uma história que todos conhecem. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 ao 4, que fala assim: na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Davi perguntou: quem era aquela mulher? Disseram-lhe: ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele, e ele se deitou com ela, pois já havia se purificado a sua menstruação. Depois ela voltou para sua casa. As nossas decisões, elas vão causar um impacto positivo ou impacto negativo na nossa vida. Eu costumo falar que nós somos cristãos, nós somos seguidores de Jesus, nós somos evangélicos. Então todas as nossas decisões, elas precisam estar dentro do plano de Deus. Deus precisa decidir por cada um de nós. Davi era um homem que, segundo o coração de Deus, considerado segundo o coração de Deus. Davi, ainda novo, foi ungido como rei de Israel. Mas Davi pecou. O texto que nós acabamos de ler fala que na época da primavera, o tempo em que os reis saem à guerra, Davi não foi. Davi ficou em casa. O primeiro erro de Davi foi não ter ido para a guerra. Primeira decisão errada. Davi achou que já era soberano, que não precisava mais ir para a guerra. E aí, meu irmão, quando você fica ocioso dentro do seu lar, dentro da sua casa, você começa a observar muitas coisas que, de repente, não é da vontade de Deus. E a Bíblia vai falar que Davi sobe do seu terraço, ele observa lá embaixo uma mulher tomando banho. E ele manda buscar essa mulher. Só que a mulher era uma mulher casada. E Davi já tinha suas mulheres. E o terceiro foi ter relação com essa mulher. Uma mulher que era casada, de um soldado que era respeitado, um soldado que estava na guerra. E Davi agora ele vai tomar decisões que vai causar um sofrimento muito grande na sua vida. Muito grande. E Davi ele vai sofrer, irmãos, e não é pouco o sofrimento de Davi por causa de 3 decisões erradas que ele tomou. Primeiro sofrimento de Davi é que o filho com Batseba morre. O segundo, e a gente vai ver que o profeta Natan, quando ele chega diante de Davi, que ele vai profetizar algumas coisas negativas na vida de Davi, e quando a gente começa a observar, começa a entender dentro de 2 Samuel, tudo que Natan profetizou aconteceu na vida de Davi. Primeiro o filho morre, depois Davi tem um filho por nome de Aminon, e ele vai violentar sua própria irmã, ter relação sexual com a própria irmã. Depois Absalão, revoltado com essa situação, ele vai matar Aminon, e depois Absalão ele vai se deitar com todas as concubinas de Davi, seu pai. Olha que tragédia que aconteceu na vida de Davi, o sofrimento que veio na vida de Davi por decisões erradas. Uma decisão de não ir para a guerra. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas decisões. Deixa Deus decidir por você.
por mais simples que seja a decisão, coloque Deus, peça a Deus orientação para que Ele escolha o melhor para cada um de nós. Não seja precipitado em suas decisões. Josué foi usado por Deus para derrotar a cidade de Jericó. E Deus disse que não era para pegar nada daquela cidade. Mas Acã, ele vai pegar algo dentro daquela cidade que não agrada a Deus. A próxima cidade que o povo de Israel deveria conquistar era uma cidade pequena, uma cidade por nome de Ai. Só que Josué, ele não pediu orientação a Deus. Por quê? Porque era um problema pequeno. A cidade de Ai era uma cidade pequena, com poucos habitantes. Então alguns espias vão lá e falam: Davi, não precisa subir com todo mundo. Basta subir com algumas pessoas, poucos homens, porque a cidade é pequena. E aí, meu irmão, a gente vai ver que Josué, ele é derrotado. 36 homens morrem na batalha. E Josué agora, não sabendo o que está acontecendo, vai usar pano de saco, vai passar cinzas, mas Deus vai falar: por que está dessa forma? Por que está prostrado? Por quê? Decisão errada que Josué tomou. Talvez é um problema pequeno, mas deveria ter consultado a Deus. Muitas pessoas hoje padecem por tomar decisões precipitadas, não consultam a Deus, até mesmo coisas que você pode comprar, como uma televisão, como algo para a sua casa, você precisa consultar a Deus se é hora, se é o momento certo, porque muitas pessoas compram, alguns meses depois, compram de algumas prestações, 10 prestações, 12 prestações, e aí a gente vai ver que não demora 3 meses, essa pessoa está desempregada, não tem mais condições de pagar, e aí o nome está sujo, está no SPC, porque decisão errada que nós tomamos. Precisamos deixar Deus decidir por nós, mesmo que sejam problemas pequenos. O ser humano tem mania de, quando está com um problema muito grande, busca a Deus, entrega a Deus, mas quando são problemas pequenos, nós achamos que nós podemos resolver. Eu prefiro procurar a orientação de Deus. Eu prefiro entregar esses problemas para Deus e entender que Ele vai tomar melhor decisão por mim. Porque Deus é onisciente. Ele conhece o passado, o presente e conhece o futuro. Que nessa escola bíblica você possa meditar sobre o que está sendo falado aqui. Não tome decisões precipitadas. Busque a Deus, busque a orientação de Deus. O outro objetivo é: por que sofremos? Qual o objetivo do sofrimento? O que Deus quer nos mostrar através do sofrimento? O primeiro tópico que eu encontrei para a gente estar falando um pouquinho é que através do sofrimento, Deus disciplina seus filhos. Deus usa o sofrimento para disciplinar seus filhos. Mas aí a gente começa a entender qual a diferença de filhos para criaturas. O salmista Asaf, lá no Salmo 73, ele fala que os pés dele quase se desviaram da presença do Senhor, porque ele começou a olhar os ímpios, porque os ímpios eram fortes, robustos, prosperavam, tinham forças. Ele falou. Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo o que recebe como filho. Diferença de filho e criaturas. Filhos são todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador das suas vidas. Todos nós que levantamos a mão, confessamos Jesus Cristo como Salvador, Deus nos recebe como filhos.
E todos os filhos, eles precisam passar pela disciplina de Deus. Quando cometemos algo errado, nós vamos passar por essa disciplina. Nós temos os nossos pais, nossas mães, e todas as vezes que nós cometemos algo que não agrada a nossos pais, eu me lembro quando eu era pequeno, que eu cometi algo que não agradava, eu recebi uma disciplina, que seja verbal, que seja física, com um chicote, com uma varinha, com chinelo, mas eu sempre recebia, porque meu pai queria o melhor para mim. Meu pai me disciplinava porque ele me amava, ele me ama. Por isso ele queria o melhor para mim, porque ele não queria que eu cometesse o mesmo erro novamente. E Deus, ele é da mesma forma. Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. E quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, Ele nos aceita como filhos. E quando cometemos algo que não agrada a Deus, Ele vai nos disciplinar. E nós precisamos aceitar essa disciplina, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós não podemos cometer os erros e achar que Deus não vai nos disciplinar. E é por isso que, quando a gente olha para dentro das igrejas, a gente vê que muitas pessoas não aceitam a disciplina de Deus. É porque, eu entendo, é porque não são filhos de Deus. Porque o verdadeiro filho aceita a disciplina do seu pai. E aí vem algo na vida deles, eles não entendem porque está passando por aquilo, mas sabem que estão errados, que cometeu algum tipo de erro, mas não aceitam. Muitas pessoas não aceitam. Deus disciplina para que haja arrependimento. Quando Davi ele peca, imediatamente Deus vai disciplinar Davi. Como? Davi envia um profeta, Natã, para que ele discipline Davi. E ali Davi é disciplinado pelo profeta Natã, e a diferença é que Davi se arrepende. E é isso que nós precisamos entender, que Deus ele vai disciplinar de uma forma ou de outra, e nós precisamos aceitar a disciplina de Deus. Se você está sendo disciplinado de alguma forma por Deus, se alegre. Se alegre porque se você está sendo disciplinado é porque Ele te aceitou como filho. Porque se você não fosse filho, Deus nem estaria aí para você. Talvez Deus nem mostraria o seu erro. É isso que nós vemos aí no mundo. Pessoas, as criaturas de Deus cometendo pecados, mais pecados, e não são disciplinadas, como o salmista Asaf fala. O ímpio prospera, o ímpio é forte, tem saúde, comete pecados, comete erros, mas não vem a disciplina de Deus, porque eles são criaturas, e nós somos filhos, por isso que Deus nos disciplina. Então o objetivo do nosso sofrimento é porque Deus disciplina os seus filhos. Então se você está sendo disciplinado, é porque Deus te ama, porque Deus tomou você como filho. O segundo é para provar a nossa fé. Ele usa o sofrimento para provar a nossa fé. Deus pode usar várias formas de sofrimento para provar a nossa fé. Várias formas. Vários motivos. Abraão foi provado em relação ao seu filho Isaque, porque ele amava Isaque. E talvez naquele momento, Abraão, ele já tinha até se esquecido um pouco de Deus, porque ele amava tanto o seu filho, e o amor dele ele entregou todo para seu filho, e começou a esquecer um pouco de Deus. Então Deus chama Abraão e vai falar: Abraão, leva seu filho no monte, aquele que tu amas, no monte Moriá, e ali você sacrifica, né, para provar a fé de Abraão. E Abraão, ele obedeceu a Deus em tudo. E aí a gente vai ver que Abraão, ele é citado no livro de Hebreus, capítulo
11, se não me falhe, como heróis da fé, porque ele teve fé em Deus. Jó perdeu 10 filhos e toda a sua riqueza. Jó foi uma questão de fé, porque quem não tem fé, meu irmão, não aceita o que Jó aceitou, não suporta o que Jó suportou. Quando nós lemos o texto de Jó, parece simples, mas se coloca no lugar de Jó, para um pouquinho e entra dentro da história. Imagina agora que você é Jó, está na sua casa, com sua esposa, tranquilo, e vai chegando mensageiros e vai falando, ó, você perdeu seus filhos, você perdeu sua riqueza, perdeu seus carros, você perdeu tudo. Eu tive fazendo trazendo os valores dos animais, de tudo que Jó perdeu, hoje, para hoje, o preço de cada um camelo, de cada um boi, de cada tudo que Jó perdeu, e o preço chega a aproximadamente 60 milhões, ou seja, Jó perdeu aproximadamente 60 milhões, não se sabe o tempo que Jó perdeu, se foi no mesmo dia, se foi uma semana, não se sabe. A Bíblia ela não vai relatar se foi no mesmo instante, se foi no mesmo dia. Mas Jó teve uma perda muito grande. Sem contar, meu irmão, perder 10 filhos. Quando a gente perde um filho já não é fácil. Ainda imagina perder 10 filhos de uma só vez. Mas Jó permaneceu firme. E o mais interessante é que Jó nem conhecia Deus. Mas a Bíblia fala que em nada Jó pecou contra Deus e nem acusou a Deus. E não é o que nós estamos vendo dentro das igrejas hoje. Ninguém, poucas pessoas aceitam a prova. Quando a prova realmente bate, muitos abandonam. E a gente começa a observar isso dentro da nossa própria igreja, dentro de outras igrejas, né? Pessoas que não suportam o sofrimento, não suportam essa prova. Mas não tem como a gente querer morar com Deus sem provar nossa fé. Apocalipse 2:10 fala assim, não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E passareis por uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Meu irmão, só vai receber a coroa da vida quem for fiel. Só quem for fiel a Deus que vai receber essa coroa. Se você é fiel, você vai receber a coroa. Só é fiel, meu irmão, quem realmente prova que tem fé. Porque quando a tribulação chega, durante o período da história da igreja, nós vamos observar isso. Na época da provação, muitos abandonaram, porque não tinham fé suficiente para permanecer firmes. Mas a Bíblia fala que nós precisamos pedir fé a Deus. Então, se a sua fé nessa escola bíblica, nesse momento agora, ela está um pouco abalada, ore a Deus, peça fé. Deus te dá a fé, Deus aumenta a sua fé. Porque a provação, meu irmão, ela é para todos. Essa provação é para todos e não tem como fugir. Nós vamos passar por essa provação. Se você ainda não foi provado, infelizmente, eu tenho uma notícia para te dar, você vai ser provado. Porque não tem como você morar com Deus se você não tiver fé. E essa fé, ela é provada de muitas formas. Quando uma porta se fecha, quando a despensa está vazia, e você nem tem dinheiro para comprar nada para encher essa despensa, é quando a enfermidade chega, quando nós somos perseguidos injustamente. Tudo isso é para provar nossa fé. Deus permite que a perseguição venha, Deus permite que a porta se feche, Deus permite que a despensa
fique vazia, e Deus permite que a enfermidade chegue. Deus permitiu que a enfermidade chegasse na vida de Jó. E a Bíblia vai falar que Jó ficou no estado lamentável, porque a enfermidade era muito grande. E nessas horas que nós provamos que temos fé. Porque quem tem fé nunca vai abandonar Jesus. Vai permanecer firmes na presença do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você falar que não tem fé e querer permanecer na presença do Senhor ou querer ir morar no céu com Deus. Porque quem tem fé, meu irmão, vai ser provado, vai ser provado. Porque nós precisamos acreditar que Deus existe, por mais que a gente não veja, porque Deus é Espírito, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa crer que Deus existe. E isso é prova de fé. Fé é o que a gente não vê. E o terceiro tópico, para a gente estar encerrando, Deus usa o sofrimento para servir de testemunho. Muitas pessoas sofrem para que outras pessoas observem o seu sofrimento. E essas pessoas, através desse sofrimento, eles até se convertem. João 17, 22, capítulo 17, 22 ao 23, fala assim: eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu nele e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me ama. Ou seja, Jesus está falando que o mundo, ele reconhece que Deus o enviou, porque através do testemunho, Jesus em nada pecou, nada falhou. E o nosso testemunho, irmãos, ele é uma coisa fantástica. É fantástica, porque quando nós damos esse testemunho, muitas pessoas dentro da nossa própria família, eles começam a observar. O crente, ele é muito observado. Mas hoje, se nós observarmos também, infelizmente tem muitas pessoas dentro da igreja que se dizem cristãs, evangélicas, mas infelizmente não dão um bom testemunho. E é por isso que nós vamos observar que muita pregação dessas pessoas, ninguém se converte, porque dão mau testemunho, são mal pagadores, né? Pessoas que não pagam, compram e não pagam, pessoas que vivem dando calote, pessoas que marcam trabalho com uma pessoa e não cumpre, então até mesmo xingam, não dão um bom testemunho. Como que as pessoas vão se converter através de uma pregação dessas pessoas? E nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Nós que pregamos, nós que damos aula, nós precisamos ser exemplos, não só dentro da igreja, mas dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro dos nossos lares, porque as pessoas observam a gente. Muitas pessoas chegam para você, através do seu testemunho, e muitas das vezes nem sabem que você é evangélico, mas elas começam a te observar, como já aconteceu várias vezes comigo, e as pessoas chegam para mim e perguntam se eu sou evangélico. Por quê? Porque nós precisamos dar o testemunho, as pessoas precisam ver Jesus em nós. Nós precisamos, e é um cuidado que a gente deve ter, porque o nosso testemunho ele é fantástico, né? As pessoas se convertem através do nosso testemunho. Muitas pessoas vão se converter através do seu testemunho. Talvez você nessa manhã
ou durante essa escola bíblica, talvez você tenha dado um bom testemunho. Continue, busque. Paulo fala que ele precisa ser imitador de Jesus Cristo. Nós também precisamos ser imitador de Jesus. Paulo vai falar que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque ele imitava Jesus no sofrimento, no testemunho. Não tinham que se queixar de Paulo. Jesus passou por essa terra, sofreu, padeceu e deu um bom testemunho. E muitas pessoas até hoje se convertem porque vê um homem como Jesus, que é um Deus, né, encarnado, passando por toda aquela tribulação e não negou, não blasfemou, não mentiu, não enganou. E nós precisamos ser como ele, nós precisamos buscar esse testemunho, né? Lá em Atos 9:16, quando Paulo se converte, Ananias ele vai falar algo com Deus e Deus vai falar com ele dessa forma: pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Porque Paulo, através do sofrimento de Paulo trouxe muitas pessoas para a presença do Senhor. E a vida de Paulo foi uma vida sofrida, mas Paulo deu bom testemunho através do sofrimento. Se você está passando por sofrimentos, não murmure, pois Deus pode estar usando o sofrimento para salvar alguém. Precisamos entender que o nosso sofrimento, muitas das vezes, ele está sendo usado para salvar outras pessoas, porque você já está salvo. Espero a Deus que essa aula foi gratificante, foi bom para a sua vida, e que Deus possa continuar abençoando. Nessa hora eu quero estar orando por você, desejar a Deus orar a Deus para que Ele possa estar realmente nos ajudando, porque o sofrimento, quando ele vem, muitas das vezes a gente não entende, né, por que ele vem. Mas eu espero a Deus que o que foi falado aqui foi edificante para a vida de cada um de vocês, para a minha vida, e que nós possamos suportar em Cristo Jesus esse sofrimento, entender os propósitos do sofrimento na vida do cristão. Curvem suas cabeças, vamos orar nessa hora. Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por esse momento, quero te pedir graça, misericórdia, quero te pedir que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, cada um dos irmãos que vão acompanhar essa aula, ou que acompanharam, que o Senhor possa estar guardando cada um, ajudando a entender o motivo desse sofrimento, que não é em vão, e que o Senhor possa cobrir cada um com seu sangue, Pai, que o Senhor possa dar capacidade para suportar quando esse sofrimento vier na vida de cada um de nós, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gostaria de pedir que se inscrevesse em nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos no canal. Conheça também o nosso Facebook e Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja.